A busca pela americana desaparecida Lynette Hooker chegou ao fim, ou pelo menos a guarda costeira encerrou sua missão meses depois que ela caiu no mar em águas internacionais próximas às Bahamas. Ainda assim, as perguntas permanecem. O marido dela pode ser acusado de assassinato? Os segredos do desaparecimento estão ocultos nas profundezas das águas? Este é o Scandal, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. A Guarda Costeira dos Estados Unidos encerrou as buscas por Lynette Hooker, americana desaparecida em abril nas Bahamas com o marido, Brian. Nas semanas desde o desaparecimento de Lynette, tivemos mais perguntas do que respostas. O que há de estranho nas discrepâncias na história de Brian? E quanto ao histórico de supostos abusos? E, acima de tudo, onde está Lynette e o que aconteceu? Só Brian Hooker realmente sabe a verdade. Foi um acidente trágico e imprevisível? Ou será que isso pode ser algo muito mais sinistro? O escândalo de hoje nos leva às Ilhas Abaco, um grupo de ilhas no norte das Bahamas. Foi lá que Lynette Hooker e seu marido Brian velejavam no início de abril. Segundo a filha de Lynette, o casal era casado havia cerca de 25 anos e velejando há mais de uma década. Na viagem mais recente, foram às Bahamas e registraram suas aventuras no TikTok e YouTube. Mas as coisas mudaram no sábado, 4 de abril, quando Lynette caiu no mar. De acordo com Brian, naquela noite, ele e Lynette estavam a bordo do bote de 8 pés voltando para o iate deles, Soulmate. Enquanto cruzavam Elbow Key, no norte das Bahamas, Brian conta que as ondas cresceram e Lynette caiu do barco. Depois ele conta que uma forte correnteza surgiu de repente e a arrastou. A CNN informa que Brian afirma que viu Lynette pela última vez enquanto a correnteza a levava e ela tentava nadar em direção à costa. Mas em algum momento, ele diz que perdeu Lynette completamente de vista. A situação piorou depois disso. Segundo investigadores, Brian só comunicou o sumiço de Lynette por volta das 5 da manhã seguinte. E isso pode ser considerado suspeito, mas também pode haver uma boa razão para isso. Quando Lynette caiu na água, Brian diz que ela usava o cordão de segurança do motor no pescoço, então a chave do bote estava com ela. Então, quando ela supostamente caiu na água, o barco parou de funcionar, o que significa que Brian teve que remar até a margem. Depois, Brian mandou uma mensagem para um amigo sobre o incidente. Ele escreveu, em parte, abre aspas, "O vento me afastou dela e ela nadou em direção ao veleiro, e nós nos perdemos de vista bem rápido, já que estava quase anoitecendo. Eu fiquei à deriva e tentei remar com um remo só pelas próximas 7 horas, até que fui levado pela corrente para trás da praia da ilha seguinte e finalmente consegui ajuda." O desaparecimento de Lynette foi comunicado às 5h12 da manhã de domingo, 5 de abril, e em seguida iniciou-se uma busca extensa para resgatá-la. Segundo a CNN, Lynette não tinha dispositivo de flutuação ao cair no mar, mas sua filha Carly Aylesworth disse que Brian deixou mensagem dizendo que jogou um para ela enquanto era arrastada. E as coisas ficam ainda mais estranhas depois disso. Segundo Carly, havia tensão entre sua mãe e Brian, e relatos de que Lynette tentou deixá-lo semanas antes do desaparecimento. Veja o que Carly disse a Chris Stewart, do Law and Crime. Então eu só disse que eles tiveram um relacionamento conturbado. Eu disse isso para a guarda costeira quando conversamos e falei que o relacionamento deles é conturbado e piora quando eles bebem. Então eu só estou preocupada que ele já fez ameaças no passado. Então eu só estou tentando garantir que a raiva dele não tenha tomado conta e que ele não tenha feito algo que não possa desfazer. Então eu só quero ter certeza de que foi apenas um acidente estranho antes de eu comece a achar que minhas suspeitas são verdadeiras. O Law and Crime também falou com Blaine Stevenson, amigo de Brian, que conheceu os Hooker em um passeio de barco. Ele afirma que viraram amigos anos atrás e mantém contato. Após o desaparecimento de Lynette, Blaine ligou para Brian e gravou a conversa. Ela basicamente caiu do bote inflável no meio de uma ventania, tipo uns 20 nós de vento que apareceram de repente, e em uma viagem de talvez meia a 3/4 de milha de volta para o bote. E tudo deu completamente errado. Tudo, absolutamente tudo. A gente não estava usando colete salva-vidas. Deixa eu ver. Já era o pôr do sol e o sol se pôs basicamente 10 minutos depois que ela caiu. O bote não afundou com ela porque Não estava preso a nada nem a ninguém, e ela tinha a chave reserva do bote no saco estanque que estava com ela.
O vento nos separou tão rápido que eu acho que ela tentou nadar de volta para o veleiro, para voltar ao nosso veleiro que estava provavelmente, sei lá, a umas 1000 jardas ou algo assim. Mas as ondas tinham 1 metro, e eu estava tentando mudar os remos, e um dos pinos dos remos quebrou e caiu pela lateral. E eu estava gritando por ela o tempo todo. E eu gritei para ela que perdi o remo dela e joguei a âncora e ancorei o bote e... Só... eu gritei. Eu não conseguia mais vê-la. Após dias de buscas, a guarda costeira mudou a missão de resgate para recuperação, indicando que acredita na morte de Lynette. O mistério, porém, permanece. Carly, sua filha, diz que houve supostos problemas entre sua mãe e seu padrasto no passado. E, novamente, essas são as palavras e alegações dela. Ouvi de outras amigas dela que ela disse que não era seguro estar com ele, porque quando ele fica bravo, ele pode se tornar assustador e violento. Nunca vi ele bater forte em alguém, mas ele vai direto no pescoço e enforca. Eu queria ter prestado mais atenção. Eu realmente não sei o que eu poderia ter feito, mas ela me mandou um áudio parecendo bem bêbada às 23h30. Ela disse: "Falo com você de manhã." Eu só respondi: Tá bom, mãe." E eu meio que não fiz nada a respeito, mas eu deveria ter feito, não sei. Foi um sinal claro de que eles realmente estavam bebendo muito. E eu sei que eles ficaram sóbrios por cerca de 1 ano e meio, porque sabiam dos problemas que acontecem quando bebem. Então, com isso acontecendo mais, fico preocupada que algo tenha ocorrido. Então, no dia 8 de abril, Brian Hooker foi detido nas Bahamas. Uma porta-voz da Força Policial Real das Bahamas disse a Reuters: ele foi preso para novo interrogatório devido à causa provável. Enquanto isso, Brian nega qualquer irregularidade. A advogada dele divulgou um comunicado à CNN que diz, em parte, abre aspas, Brian Hooker nega categoricamente e inequivocamente qualquer irregularidade. Ele tem colaborado com as autoridades na investigação em andamento. Até hoje, no momento desta gravação, Brian ainda não foi acusado de nada, mas a morte de Lynette está sendo investigada como homicídio, segundo relatos. A Fox News Digital está noticiando, mas a Guarda Costeira e o FBI ainda não se pronunciaram publicamente. Isso nos leva à notícia mais recente. A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou nesta semana que encerrou as buscas por Lynette na sexta-feira, 5 de junho. Eles divulgaram um comunicado. A Guarda Costeira dos Estados Unidos concluiu sua missão nas Bahamas em apoio à investigação sobre o desaparecimento de Lynette Hooker na sexta-feira. As operações de busca utilizaram uma variedade de recursos especializados, incluindo mergulhadores, veículos subaquáticos operados remotamente, sistemas aéreos não tripulados e um cão farejador de cadáveres para examinar minuciosamente as novas áreas de interesse identificadas. Vale lembrar que, apesar do fim das buscas por Lynette, a investigação de sua morte continua, e isso ainda gera muitas perguntas. Por exemplo, as inconsistências na história de Brian. A CBS News relata que os dados de GPS de Brian contradizem o que ele disse aos investigadores. Além disso, a News Nation relata que Brian não usou a câmera térmica de alta tecnologia de $33 mil depois que Lynette desapareceu. Se ele realmente a procurava, por que não usou todos os recursos? Daniel Danforth, amigo de Brian, disse à News Nation que os investigadores se interessaram pelo fato de o rastreador térmico não ter sido usado. Ele disse, abre aspas, tudo indica que não foi um acidente. Nunca houve uma história consistente. Então, essa é a situação da investigação neste momento. Quero falar com a ex-promotora e advogada criminal Julie Randleman, amiga do programa, que está causando impacto nesse caso. Julie, obrigado por participar do Scandal. É ótimo te ver. E vamos começar com a notícia de que a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que encerrou oficialmente as buscas por Lynette Hooker. E eu fico me perguntando, por que agora? Quero dizer, eles fazem esse anúncio em junho, sendo que ela desapareceu em abril. O que você acha sobre isso? Então, sabemos que Brian Hooker, pelo menos pelo que nos foi dito, deu declarações inconsistentes. E essas declarações inconsistentes estavam relacionadas possivelmente aonde Lynette Hooker poderia ser encontrada. E parece que, inicialmente, quando estavam procurando por ela, estavam procurando em uma determinada área. Quando eles voltaram, acho que isso foi alguns meses depois, começaram a procurar em uma área diferente, pensando que talvez pudessem encontrar algum sinal de Lynette Hooker.
Novamente, ela já estava na água há muito tempo. Então seria difícil imaginar, e eu odeio ser explícita, que o corpo dela estaria totalmente intacto. Mas eles fizeram um esforço para localizá-la na área onde achavam que ela poderia estar. Eu concordo com você porque é realmente difícil ter que pensar sobre a água e tudo isso, o que ela pode fazer com o corpo de alguém, especialmente depois de meses ou semanas que ela teria ficado na água. Então, você acha que eles pensaram algo como: ok, não é exatamente desperdício de recursos, mas não sabemos o que vamos encontrar. Talvez seja melhor encerrar a busca. Bem, eu acho que chega um momento em que a busca termina. Tem que chegar um momento em que eles percebem que não vai ser mais eficaz continuar procurando. Acho que são as duas coisas. Eu acho que, por um lado, eles reconhecem que o corpo provavelmente não estará intacto. Como tinham essa nova informação, achei que eles consideraram fundamental fazer algum esforço para procurar ali. Certo. E sabe o que mais é interessante, Julie? Cobrimos esse caso desde o desaparecimento de Lynette, acompanhando buscas, atualizações e depois a prisão de Brian Hooker. Então todos nós ficamos pensando: meu Deus, será que ele vai ser acusado? O que está acontecendo aqui? No entanto, ele não foi acusado. Eu sei que homicídio foi um termo que acabou sendo mencionado por aí. Relataram que o caso pode ser investigado como homicídio, mas ele não foi acusado. Pela sua experiência como promotora, por que acha que isso ainda não ocorreu? Eu acho que, sabe, do ponto de vista dos investigadores e da promotora, pode ser prematuro que Brian Hooker seja acusado. Lembre-se, Sierra, para acusar alguém em primeiro lugar, você precisa ter justa causa. Mas para poder apresentar esse caso a um júri para que eles decidam sobre a culpa ou inocência dele, você precisa ter provas além de qualquer dúvida razoável. Sabemos, pelo que nos contam, que as informações são fragmentadas, ou seja, não sabemos exatamente o que os investigadores sabem ou não sabem. Disseram que ele fez declarações inconsistentes. Parece que sim, porque eles voltaram ao local onde acreditavam que o corpo poderia estar, que era diferente de onde ele havia dito antes. Sabemos que ele deu declarações potencialmente inconsistentes. Não conhecemos toda a extensão dessas declarações, mas parece que realmente as fez. Existem teorias e comentários de vizinhos e acredito também da mãe de Lynette Hooker de que havia violência doméstica entre os dois. Qual é a extensão disso? Eu não sei. Acho que uma das coisas que seja a polícia ou, desculpe, o Ministério Público estão potencialmente investigando é qual é o motivo. Será que essa pessoa tinha uma namorada e ninguém sabia? Ou será que, como comentei outro dia, ele fez um seguro de vida 2 semanas antes? Quero dizer, coisas diferentes que podem, ao menos circunstancialmente, mostrar que ele tinha motivo para matá-la. Certo, você mencionou algumas coisas que conversamos neste episódio e eu quero aprofundar um pouco mais. Então vamos começar pelas discrepâncias aqui. Você disse que ele comentou: tudo bem, ela caiu do bote aqui, nada foi achado. Depois procuraram em outro lugar e acharam que talvez fosse mais para esse lado. Há também discrepâncias no GPS e no horário em que ele relatou o sumiço dela. O que acha disso? Pergunto porque você conhece os dois lados. Há o lado da promotoria e o do advogado de defesa. Se você fosse a defesa, poderia dizer: é um momento estressante, a esposa dele caiu no mar, ele está muito abalado. Ele não lembra tudo exatamente. Mas como promotora, você não poderia perguntar se ele não deveria anotar esses detalhes? Isso não serve para ambos os lados? Sim, funciona. Acho que você está certa. Como promotora, a resposta para declarações inconsistentes é: esse é um cara que está na água o tempo todo. A esposa dele está na água o tempo todo. Ele conhece GPS, ele entende de localização. Pode haver um motivo para ele não estar dizendo a verdade, e é porque ele não quer que eles encontrem o corpo. Se encontrarem o corpo, vão descobrir que ela foi baleada, que ela foi esfaqueada. Ela foi, você sabe, brutalizada de alguma forma. E essa é a teoria do lado da acusação. O lado da defesa é: bem, sabemos que eles beberam muito. Isso é uma das coisas que ouvimos. Talvez ele estivesse tão bêbado que não lembra onde estavam. O que você argumentou? Que talvez ele estivesse tão perturbado que simplesmente não está se lembrando exatamente onde as coisas estão. Acho que as inconsistências por si só, se não tivéssemos mais nada, seriam um problema para os promotores daqui para frente. E quanto às ameaças, você mencionou isso. Na verdade, fizemos uma entrevista. Meu colega Chris Stewart conversou com a filha da Lynette, que disse:
Sim, o relacionamento. Ouvi dizer que pode ter havido violência doméstica, com o Brian sendo abusivo no passado, mas tudo são alegações sem confirmação. Mas os investigadores e promotores gostariam de analisar isso mais de perto? Com certeza. E havia algumas informações de que o Brian Hooker tinha sido preso anos atrás. Acho que foi por causa da filha ou enteada dele de 12 anos, não me lembro exatamente o que foi. Houve acusações de agressão, mas acredito que ele foi absolvido. Houve acusações de violência doméstica envolvendo ele e a Lynette, mas eu acredito, e por favor, se eu estiver errada, havia uma indicação de que a Lynette tinha sido presa por violência doméstica, mas nada aconteceu com essas acusações. Mas é claro, o promotor e as autoridades precisam investigar qualquer indício de violência doméstica, qualquer coisa que ele possa ter dito que indique que isso não foi um acidente. Mas eu realmente fico me perguntando, porque você falou sobre motivação em tudo isso, que potencialmente, e isso é especulação, claro, mas sabe, será que ele fez um seguro de vida? Será que ele teve um caso? Todas essas coisas que a gente comenta em diferentes episódios de escândalos que poderiam levar a um motivo. E eu não sei o quanto você conhece a lei lá nas Bahamas, mas isso é algo que eles precisariam? Aqui nos Estados Unidos, não precisamos de motivo para apresentar acusações ou conseguir uma condenação. Mas isso fortaleceria o caso da promotoria? Ótima pergunta. Um motivo nunca é obrigatório. Não conheço a lei das Bahamas, mas nos Estados Unidos isso certamente não é exigido. Mas um júri gosta de ouvir um motivo. Eles gostam de saber por que alguém iria querer a morte de outra pessoa. Não precisa ser algo claro, nem uma apólice de seguro recente. Pode ser tão simples quanto: não gostei do jeito que ela me olhou, então a matei. Esses são motivos, mas não são obrigatórios. Eles só ajudam a promotoria. Também vou observar, Sierra, que há especulações de que, se esse caso avançasse com uma prisão, não seria nas Bahamas, seria nos Estados Unidos. E existe uma lei federal que potencialmente permitiria que isso acontecesse. Sim, isso é algo sobre o qual já falei em alguns dos meus episódios anteriores também, porque obviamente isso aconteceu nas águas das Bahamas, mas provavelmente seria levado de volta para os Estados Unidos. Acho que isso leva à minha próxima pergunta. Se você está processando, digamos, um caso de assassinato, pois é o que estão relatando para nós. Não há acusação, mas suponhamos, por especulação, que exista uma de assassinato. Não é complicado que até agora não encontraram um corpo? Então, nós falamos sobre esses casos de homicídio sem corpo há anos, Sierra, e já vimos casos de homicídio sem corpo que levaram a condenações. O problema de não ter o corpo é que não há prova real da morte da pessoa. Certo. E segundo, o mais importante, a gente não tem prova da causa da morte. E isso é algo em que a defesa pode realmente se concentrar e agarrar, digamos assim, dizendo: olha, jurados, a gente não sabe se ela está viva, talvez morando em outra ilha. E se não sabemos a causa da morte, como provar que essa pessoa tirou a vida dela? Esses são os problemas em homicídios sem corpo. É por isso que as provas circunstanciais, as evidências fora do corpo, são tão importantes para construir esse tipo de caso. Acho que também estou me perguntando sobre isso, porque obviamente já cobrimos casos, tenho certeza que você também, em que não há corpos e mesmo assim conseguiram algum tipo de condenação. Mas nesse caso, ainda não há acusações. O que você acha que causa essa demora? Acha que os promotores vão acusar Brian Hooker? Então é por isso que estou em cima do muro. Acho que há uma diferença entre achar que Brian Hooker matou a esposa, até mesmo achar que ele provavelmente matou a esposa e ter uma prova além de qualquer dúvida razoável. E como promotora, como agente da lei, você vai ter certeza absoluta de que está fazendo tudo certinho antes de prender e acusar alguém de assassinato. Então, eu acho que primeiro eles estavam tentando ver se conseguiam encontrar o corpo. Eu acho que eles estão explorando todas as possibilidades agora para determinar: temos um caso contra ele e temos um caso que realmente possa se sustentar? Sim, também há diferenças aqui. Pode ser uma acusação de homicídio em primeiro grau, mas e se foi um acidente com negligência? Já comentamos relatos de consumo excessivo de álcool por essas pessoas. Pode ter sido um caso em que, especulando, ela caiu no mar. Ele está tão bêbado que não consegue ajudar, mas eles dirigem um barco. Ambos estavam bêbados. É claro que não se deve beber e dirigir.
Então, isso poderia até ser um caso de homicídio culposo ou uma acusação de negligência ou algo assim, se não houver uma acusação de homicídio em primeiro grau. Essa é de novo uma ótima pergunta. E sim, tudo é possível, mas lembre-se, tudo depende do que ele disser. Porque no momento em que ele abrir a boca, qualquer coisa que ele disser vai ser usada contra ele. Então não sabemos se ele admitiu estar bêbado. Não sabemos. Obviamente, se passaram horas antes dele relatar isso, o que é uma questão que já foi levantada pelos investigadores. Mas eu não sei se vamos conseguir descobrir qual era o nível de álcool ou drogas no organismo dele no momento desse incidente. E nós não temos o corpo dela. Então, nós não sabemos qual teria sido o nível de toxinas dela naquele momento. Então, para esclarecer qualquer uma dessas coisas, você realmente vai precisar de mais do que tem até agora. Você vai precisar de depoimentos adicionais. E, aliás, talvez ele tenha feito declarações adicionais e nós não sabemos. Mas é certamente possível que, se ele fez, então eles poderiam caracterizar algum tipo de imprudência. Ok, então nós temos algumas dessas declarações adicionais, por assim dizer. No nosso episódio de hoje, teve um amigo que fez algumas ligações com o Brian e ele gravou essas conversas. Então temos isso. Número 1, mensagens de texto. Depois há o recado de voz que ele deixou para a filha da Lynette e outras coisas. Como isso influencia no tribunal, se são permitidas? A defesa tentaria excluir essas coisas? Onde entra o conceito de boato? Você pode explicar isso pra gente? Então, sabe, se você faz, eu acredito que a ligação posso estar errada, para um dos membros da família foi dizendo que ela estava desaparecida. Posso estar enganada. Eu não me lembro, mas posso estar errada se houve alguma admissão, por exemplo, de envolvimento de álcool. Certo. Então, em relação às declarações, lembre-se que a defesa está vendo isso de duas maneiras diferentes. Algumas dessas declarações são úteis para a defesa, então eles iriam querer que fossem incluídas. Declarações que não são úteis serão tratadas por eles como boatos e não deveriam ser incluídas. É um pouco diferente com o réu, porque muitas vezes, quando o réu faz uma declaração, o argumento é que não é boato porque é uma admissão. Pode não ser uma admissão do crime, mas pode admitir algo relacionado que permita sua inclusão. Novamente, acho que cada declaração seria analisada individualmente. E esse é realmente o trabalho dos advogados de defesa. Analisar e dizer sim, queremos isso. Não, não queremos. Aqui está o que estamos lutando para incluir ou excluir. E, novamente, ainda não há acusações. Então essa é a última pergunta que vou fazer para você, Julie. O que você acha que vai acontecer? Sei que todos querem justiça, mas ainda não sabemos onde está a Lynette. Você citou o que a defesa pode argumentar. Será que ela saiu por vontade própria? Seria um caso tipo garota exemplar? Estaria em outra ilha com alguém? Tudo é especulação. O que você espera? Haveria acusação? A investigação. Eu sei que a guarda costeira não está mais procurando por ela ou por um corpo propriamente dito, mas as autoridades ainda seguem investigando e dando andamento ao caso. Então, de modo geral, qual é a sua hipótese para o que vem pela frente? Então, eu acho que depende. Lembre-se, eles terminaram as buscas lá, mas não terminaram a investigação. E nós sabemos que eles estavam analisando o barco e o bote para ver, eu suponho, qualquer tipo de evidência forense. Não tenho certeza se vão encontrar alguma coisa. Lembre-se, eles moravam no barco. Então, por exemplo, se houvesse uma mancha de sangue, eu não sei se isso definiria que ocorreu uma agressão, mas acho que, como venho dizendo, ainda é prematuro. É prematuro para mim assumir que ele vai ser preso. Pelo que eu sei até agora, sem mais informações, parece que eles não têm o suficiente. Mas eu não estou no lugar deles. Eu espero que eles tenham muitos segredos que ainda não contaram para a imprensa e que estão guardando as 7 chaves, porque normalmente é assim que uma investigação acontece. E se existir alguma evidência que a gente não saiba e que aponte para ele, então talvez haja uma prisão. O tempo vai dizer. Acho que é assim mesmo, né? Você quer manter a integridade da investigação para garantir que, se algo ocorreu, tudo possa ser usado no tribunal. Os policiais, investigadores, detetives, todo mundo realmente quer garantir que está mantendo tudo em ordem, tudo certinho, e os promotores também vão querer todas essas informações para garantir que possam usá-las. Acho que é um caso trágico, com muitas perguntas sem resposta. Obrigado, Julie Handelman, por participar do Scandal e dar sua opinião. Obrigada pelo convite, como sempre. Se souber algo sobre o paradeiro de Lynette Hooker ou tiver pistas sobre o caso, contate a Guarda Costeira dos Estados Unidos, pois a investigação continua em andamento. E é assim que o episódio de hoje de Escândalo termina por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em redes como o Instagram, com o nome Sierra Gillespie.
Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Escândalo. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima vez.